jeito. Essa reportagem é especial. 40 municípios do Amazonas estão em situação de emergência. Um deles é Tefé. E por lá a preocupação é com a morte dos peixes e dos botos. Uma coisa, eu vou te falar, as imagens dos botos circularam o mundo. Bom, para os pesquisadores, gente, esse cenário é inédito e devastador. Para você ter uma ideia, os pesquisadores lá do Instituto Mamirauá chegaram a dizer que a água registrou 40 graus. Tivemos registro de 40 graus nessa água. Aí não há vida que resista. Olha só. A cidade de Tefé, a mais de 500 quilômetros de Manaus, está em situação de emergência. Os moradores da comunidade ribeirinha sofrem com os efeitos da estiagem. A vazante severa deixou os canais dos rios com baixa profundidade. As viagens ficaram mais longas. Chegou duas famílias de uma comunidade por nome Boa Vista, do Rio Tefé, aonde eles gastaram 36 horas de viagem. Então, quando eles gastavam 24 horas, agora eles gastaram 36 horas, e vindo de canoa pequena ainda. Então, o deslocamento está super inviável para eles, que são produtores, que moram dentro da unidade e que precisam da produção para poder sobreviverem. Com o nível baixo do Rio Solimões, a fauna também foi afetada. Muitos peixes morreram. De 23 de setembro a 3 de outubro, mais de 125 botos foram encontrados mortos. O ICMBio e ONGs fizeram uma coalizão para investigar a mortandade dos animais. A gente está numa força-tarefa com duas grandes equipes em campo, uma fazendo monitoramento, inclusive para os botos vivos, para ver se a gente encontra novos botos, como eles estão se comportando, e outras fazendo o resgate dessas carcaças, levando para a necrópsia, coletando amostras para a gente encaminhar para laboratórios e fazer análise dessas amostras. Miriam é pesquisadora de mamíferos aquáticos da Amazônia, do Instituto Mamirauá. Para ela, esse cenário devastador é inédito. Nós experimentamos outras mortalidades durante grandes secas, secas extremas, mas essa é uma seca extrema potencializada por um El Niño extremo, temperaturas muito altas, profundidades muito baixas e um número recorde de animais mortos que nós encontramos. Jamais encontramos um número dessa magnitude. A média histórica da temperatura máxima no lago é de 32 graus. Esse ano nós experimentamos até 40 graus, no dia do pico máximo de mortalidade. Uma variação tão grande assim pode afetar todos os organismos, a fisiologia do organismo. A bordo de um avião modelo Caravan do Greenpeace, saímos da capital do Amazonas e sobrevoamos a região. A maior bacia de água doce do mundo secou em muitos trechos. Lagos desapareceram. Rios estão mais estreitos. Onde há pouco tempo só havia água, surgiram milhares de bancos de areia, que agora formam um deserto no meio da Amazônia. Com o rio contaminado por causa dos peixes mortos, 30 mil indígenas de mais de 200 comunidades isoladas estão sofrendo a escassez de alimentos e água. Devido à seca, as comunidades são nos igarapés, nos paranás e principalmente as comunidades que estão na várzea, onde não tem água e os alimentos agora estão ficando escassos devido a que não podemos tirar as produções das comunidades para vender na cidade, Imagine. E também a água potável não existe hoje nas comunidades indígenas, principalmente nas comunidades onde é várzea, As queimadas também são um grande problema. Os focos de incêndio estão espalhados pela floresta. Daqui do alto é possível perceber uma cortina cinzenta que chega a ofuscar o verde da selva. Em alguns pontos as queimadas estão concentradas. São como vulcões em erupção no meio da floresta. Os incêndios florestais deixam a temperatura ainda mais elevada e agravam o cenário caótico da vazante. A expectativa não é nada otimista. O monitoramento do governo federal prevê que as chuvas na Amazônia devem demorar mais esse ano.
Isso é muito preocupante. A gente já está vivendo, no começo de outubro, uma situação calamitosa. A gente viu aqui em Tefé a mortandade de botos, a mortandade de peixes, mas também tem muitas pessoas precisando de ajuda, precisando de socorro emergencial. São comunidades que já estão isoladas e essa falta de chuva, caso se concretize até janeiro, vai exigir que todos nós nos unamos para poder levar auxílio a essas pessoas. Para melhorar a navegação, o Ministério dos Transportes assinou um contrato para fazer a dragagem em trechos dos rios. Nos próximos dias, o governo do Amazonas prometeu enviar 50 mil cestas básicas aos municípios. Das 62 cidades do estado, 40 estão em situação de emergência, 19 em alerta e um município em atenção. Só 2 cidades estão dentro da normalidade. Em todo o estado, quase 200 mil pessoas sofrem com o desabastecimento. A estiagem desse ano ainda não é a maior da história, quando foi registrada em 2009. Mas para especialistas, a seca já é a pior de todos os tempos do ponto de vista humanitário.